Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao Teste Vocacional. Meu nome é André Pereira e junto da Rádio Transmundial, Centro Cristão de Estudos e o Mesa Preparada, deixo desde já o nosso agradecimento por você ter acompanhado essa jornada de reflexões até esse episódio de conclusão. Esse percurso que nós fizemos foi refletindo sobre a convocação solene que o Rei Jesus nos faz. Nós somos chamados, vocacionadas pelo Rei. Conversamos sobre as diferentes camadas dessa vocação, o núcleo, a identidade. Cada um de nós somos imitadores, filhos e filhas amados, nova criação de Deus. Falamos sobre a casca, a superfície, as diferentes ocupações e situações que a vida nos traz e que podem se alterar na nossa jornada ou ao longo da história do povo de Deus. A nossa profissão, nossa situação familiar, solteiros, casados, pais, ninhos vazios depois que os filhos foram embora. E falamos, por último, começamos a conversar sobre a comunidade, esse corpo, essa polpa da nossa vocação. Nesse vídeo de conclusão, eu queria falar de mais um aspecto, santidade. Como a gente já falou em um dos vídeos passados, santidade não tem a ver com um mero cumprimento de regras, com uma formalidade pesada, vazia. Santidade tem a ver com a glória criativa de Deus. Ele, o único eterno que tem vida em si mesmo, se doando, transbordando, gerando e preservando vida no mundo. Santidade tem a ver com essa pulsão de beleza, de justiça, de criatividade, de sermos cada vez mais saudáveis, crescendo e amadurecendo nessa semelhança com o nosso Criador. Como é que a gente cresce em santidade? Para conversar disso, queria te convidar a refletir em um texto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo diz assim: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Eu leio esse texto e me pergunto, o que está acontecendo aqui? Tem hora que parece que Paulo faz uma promessa. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Mas logo na sequência ele fala de um conflito, uma tensão. Existe uma batalha entre o Espírito e a carne e a gente não consegue fazer o que a gente quer. A pergunta aqui é o que acontece? A promessa é verdadeira? É possível viver pelo Espírito e não satisfazer a carne? Ou é o conflito que é verdadeiro? É impossível fazer a vontade de Deus, porque a gente sempre cai. O que está acontecendo aqui? É uma falsa promessa ou um falso conflito? Se você tem uma caminhada com Jesus há algum tempo, já leu as Escrituras, eu imagino que um outro texto bíblico já se conectou com esse na sua cabeça. Você se lembrou de Romanos, no capítulo 7, quando Paulo fala de que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, isso ele faz constantemente. Mas será que Paulo está falando da experiência dele como um cristão, nesse capítulo 7? Ou Paulo está falando da experiência dele como um judeu, no capítulo 7? Queria te convidar a comigo olhar para as Escrituras e comparar a maneira como Paulo descreve a realidade dele no capítulo 7 com a realidade dele no capítulo 8. Capítulo 7 de Romanos, versículo 23. Paulo diz: eu me tornei prisioneiro da lei e do pecado. Capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Capítulo 7, versículo 18. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Capítulo 8, versículo 11. E o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Capítulo 7, versículo 5. Quando eu era controlado pela carne, eu dava fruto para a morte, diz Paulo. Capítulo 8, versículo 11. O Espírito está dando vida ao meu corpo mortal. E versículo 23. Nós já temos os primeiros frutos do Espírito. Me parece muito claro. A experiência descrita por Paulo em Romanos 7 não é
a experiência de alguém que já tinha sido revestido pelo poder da ressurreição de Jesus através do dom do Espírito. O capítulo 7 de Romanos não pode se tornar uma muleta, um álibi, um caminho de fuga para a gente cair sempre nos mesmos pecados de sempre, porque nós somos chamados para a liberdade, a viver pelo Espírito e não pela carne. Como é que a gente soluciona esse mistério então? O discernimento essencial aqui é perceber que em toda a carta aos Gálatas, mas sobretudo no capítulo 5, o contexto é amplamente, densamente comunitário. No capítulo 5, Paulo está alertando de que nós devemos servir uns aos outros mediante o amor, amando o próximo como a si mesmo. E não cair nas tentações, nas corrupções, nos dilemas e polêmicas em que a gente se morde e se devora um ao outro para se destruir mutuamente. É nesse contexto que Paulo fala das obras da carne, todas elas destruindo e erodindo a vida comunitária. Facção, bebedice, formas de egoísmo, de ganância, erodem a vida comunitária. E o fruto do Espírito, por sua vez, é a vida de Jesus, a vida da Trindade sendo dividida, compartilhada e celebrada na comunidade. O amor de Jesus celebrado, a paciência de Jesus vivida, o domínio próprio, permitindo que a gente não se machuque uns aos outros, ou seja, dominado pelo nosso próprio egoísmo. É na comunidade que a gente avança em santidade. A comunidade é um instrumento de Deus para a gente amadurecer. Quando Paulo diz que a gente vai viver pelo Espírito de maneira nenhuma satisfazer os desejos da carne, Paulo não está dizendo que nós nunca vamos pecar. Paulo sabe que a gente vai pecar e sabe bem demais. No capítulo 6, versículo 1, ele fala que se alguns dos espirituais for surpreendido em algum erro, em alguma falha, se alguém cair, se alguém pecar, os outros devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Porque é na comunidade que nós avançamos na vida com Deus, juntos. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã de fé. Eu preciso de uma comunidade encarnada, local, de gente que me conhece e conhece os meus limites e falhas e feridas. É nessa vida conjunta, compartilhada, que a gente vai experimentar o agir do Espírito e vamos andar pelo Espírito, deixando de satisfazer os desejos da carne. A comparação que me vem pensando sobre isso é a imagem de alguém praticando escalada. É muito tolo aquele que acha que vai subir uma grande montanha sozinho. Mas às vezes é assim que a gente lida com a nossa vida de santidade, né? Tentando superar sozinho aquele mesmo pecado de sempre. E eu meço quantos dias eu fiquei sem pecar, quantos encontros, quantas reuniões da empresa eu fiquei sem apelar, sem cair, sem invejar. Até que um dia eu caio. O mesmo erro de sempre. Esse não é o jeito mais saudável de subir uma montanha. A imagem mais comum e mais bonita é de um grupo subindo juntos. Eles estão ligados por cordas uns com os outros. Eles vão colocando os grampos de fixação e de segurança na rocha. Firmados na rocha, eles vão subindo juntos. E se alguém cair, se alguém escorregar, eles estão presos não só na rocha, mas uns aos outros. É isso que a vida comunitária faz com a gente. É por isso que a gente avança. A gente avança dividindo os fardos e as vitórias, as alegrias e as tristezas uns com os outros. O Deus Trino que nos chamou é um Deus comunitário. Para avançar na vida de Jesus é preciso comunidade. Então, a última pergunta desse teste vocacional é uma questão para você. Como é que anda a sua vida comunitária? Ela fez parte do seu discernimento da vocação? Como que ela te ajuda a dar o próximo passo de obediência ou de maturidade na sua caminhada com Jesus? Como que ela te forma para amadurecer cada vez mais no desfrutar da alegria e no serviço em amor que essa convocação solene do Rei fez para mim e para você. Essa foi a última reflexão do teste vocacional.
essa jornada que nós fizemos sobre a convocação solene que o Rei Jesus faz para nós. Se você perdeu algum dos episódios, você pode procurar nas plataformas da RTM, do MESA, do Centro Cristão de Estudos e resgatar, acompanhar ou quem sabe compartilhar com alguém, uma vez que a nossa experiência é comunitária. E fica o nosso convite para que você fique ligado nas redes da RTM e acompanhe também as próximas jornadas, ciclos de reflexões que a rádio vai promover.